Boa noite a todos. Nós estamos começando aqui o nosso segundo Fórum Rio Entrevista, que é um evento Casa Fluminense, onde a gente traz um convidado para falar sobre um tema prioritário para a casa, enfim, dos assuntos que a casa trata. Hoje o nosso convidado é o economista Mauro Osório. Ele é professor da Faculdade Nacional de Direito, do FRJ, coordenador do Observatório de Estudos sobre o Rio de Janeiro, e vai comentar um pouco para a gente aqui sobre a economia fluminense, o impacto do ajuste fiscal na nossa conjuntura, e vai ser um pouco provocado aqui pela mesa, por nós cinco, apresentando os convidados aqui para esse debate: Manuel Tedim, diretor do IETS, Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade, Vitor Mihessen, coordenador de informação da Casa Fluminense, o Henrique Silveira, coordenador executivo da Casa Fluminense, a Anabela Paiva, jornalista do IETS e Casa Fluminense, e eu, Bernardo Calil, coordenador de comunicação da Casa Fluminense. Eu queria já passar a palavra para o Mauro Osório. Ele vai fazer uma breve introdução e aí depois a gente abre para um papo maior. Tá. Talvez até, controla um pouquinho o tempo também, mas acho que talvez valha a pena a gente pensar um pouco, quer dizer, o estado do Rio de Janeiro e suas regiões aí nessa conjuntura, e pensar um pouco quais seriam as alternativas, não só em função da conjuntura, como também, quer dizer, para frente, né? Quer dizer, na verdade, o Rio de Janeiro, quer dizer, pelos dados que eu analiso, que a gente encostou, quer dizer, na trajetória nacional a partir de 2000, quer dizer, já vinha de alguma forma aproximando, mas encosta em 2008, por aí, em torno de 2008. E aí vem essa crise que, na verdade, pega mais o estado do Rio de Janeiro do que outras regiões, principalmente pelo peso da Petrobras e do que a gente pode chamar de complexo petróleo e gás, que são a Petrobras e seus fornecedores. E também o royalties. Quer dizer, talvez o que tenha mais... Vamos falar do ponto de vista do emprego, né? Do ponto de vista do emprego, se a gente pegar janeiro, abril, o estado do Rio de Janeiro... Começa até o Rio de Janeiro ainda está segurando um pouco, viu? Está até um pouco melhor do que o Brasil, isso é curioso. Mas no dado do emprego, em torno de 40% da queda do emprego no Brasil entre janeiro e abril, né, que vinha caindo até março, até pouco, abril acelerou, deu para assustar mais um pouco, mas entre janeiro e abril, em torno de 40%, um pouco mais da queda do emprego no Brasil foi no estado do Rio de Janeiro. Mas, quando eu pego as capitais, a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro tem 10% dos empregos com carteira assinada, e a queda do emprego com carteira assinada, emprego formal, foi 45% do Brasil, ou seja, proporcionalmente foi muito maior, 10% do total, e uma queda que significou 45% da queda total do país. Quando a gente pega a cidade, até a queda do emprego foi em torno de 9%, até um pouco menor do que a média das capitais. Então eu acho que o que mais está impactando no estado do Rio de Janeiro talvez seja a queda de royalties dos municípios fluminenses, ali da Baixada Litorânea, do Médio Paraíba. Itaboraí teve uma queda de emprego de 8 mil empregos, mas parece que já chegou no fundo do poço. Porque março e abril já cresceu um pouco o emprego em Itaboraí. E, curiosamente, em abril, o município que mais gerou, que teve saldo positivo, que mais gerou emprego novo, foi Itaboraí, em torno de 900, quer dizer, não é tanto assim, mas Itaboraí até tem um significado. Eu acho que é ótimo a gente estar fazendo essa discussão aqui, até porque a gente tem muito pouca reflexão, né, sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, vocês estarem fazendo isso, IETS, eu acho que é uma coisa absolutamente fundamental para a gente tentar ampliar esse debate, né? Bom, é óbvio que o futuro do estado do Rio de Janeiro vai depender muito também de como desdobre as questões em torno da
da Petrobras. Agora, eu acho, Mané, uma coisa que eu acho que é importante, que é um equívoco, se a gente pegar, por exemplo, eu estava falando até com a pessoa da Firjan, né? A gente olha aqueles mapas de investimento da Firjan, né? Falava em 200 bilhões de investimentos e tal. É fato, quer dizer, os números são esses, mas o que acontece aquilo é o que a Petrobras e as outras empresas de extração de petróleo, né? E também, ali também tem alguma coisa de fornecedores, mas é principalmente a extração e as demandas que vão ter na extração. Só que aquilo ali pode vazar quase tudo para São Paulo. Então eu acho que um primeiro ponto é que a gente deveria tentar ter uma preocupação de tentar, que vai ter no complexo Petróleo e Gás, e eu acho que ele vai continuar, Petrobras vai cair o investimento em torno de 40%, né, isso que está se falando, mas eu vi um dado da BIMAC, que é a Associação de Máquinas e Equipamentos, de que a Petrobras era responsável por 50% das compras de máquina e equipamento no Brasil. Então, se cair 40%, 30% da demanda de máquinas e equipamentos vem da Petrobras e das outras petroleiras. Então, vai continuar uma coisa importante. Quer dizer, o preço do petróleo caiu, né, já está subindo, se fala que vai chegar a 70, e os dados da Petrobras apontam que a partir de $45 o pré-sal seria viável, né? E aí, o Manel está lá fazendo esses seminários para você lá na Baixada, na periferia metropolitana, né? E o grande problema está ali. Então, um primeiro ponto é que se você não tiver infraestrutura, quer dizer, um grande investimento de infraestrutura na periferia metropolitana, você não vai ter atividade produtiva se instalando ali e a tendência é vazar para São Paulo. É claro que toda a demanda que tem no petróleo e gás, que for usar a indústria já instalada no Brasil, ou serviço de engenharia, ou inovação, né, e que já estiver em São Paulo, vai crescer em São Paulo. Só que o pré-sal, a escala muda totalmente, e tem um trabalho lá do BNDES, né, que foi feito por um pool de universidade, que mostra que aí vai ter escala demanda para muita coisa nova, né? E com ou sem conteúdo nacional, alguma coisa vai acabar ampliando aqui, né? Se mantiver a política de conteúdo nacional, aí você pode discutir se é correto ou não, como é que deve ser, como é que não deve ser, mais ainda, né? Então, a questão, o meu ponto principal, e isso tem a ver com a falta de debate, é que aqueles números da Firjan, sem nenhuma estratégia para mudar a situação atual, quer dizer, principalmente do ponto de vista da infraestrutura, aquilo é tudo um número irreal do ponto de vista do Estado do Rio de Janeiro. Tá certo? Exatamente. Quer dizer, por quê? Porque vai vazar para São Paulo. Mas o nome já diz tudo. Eu tive outro dia dando uma palestra, e aí para empresários e tal, e tinha um que eu conversei com ele depois, e ele tem 2 fábricas. Tem 3 plantas, né? Ele vende equipamento para casa. Se não me engano, acho que é coisa de ladrilho, essas coisas. E aí eu estava conversando com ele, e aí ele falou, eu falei, e o arco? Não, o arco ajuda. Aí ele falou, mas eu estou pensando, eu tenho 2 plantas em São Paulo e uma em Caxias. Eu estou pensando em levar de Caxias para São Paulo. Eu falei, por quê? Aí ele falou, não, porque toda hora falta energia elétrica, e eu trabalho 24 horas por dia, e aí eu tenho que começar tudo de novo e perco tudo que eu estou fazendo. Trabalho com forno, né? E aí a menina que trabalha comigo, ela ainda perguntou, mas qual é a frequência? Ele falou, quase toda semana. Que coisa rara. E aí aí falou, não, e além disso ainda tem o seguinte, quer dizer, quando chove, cai linha de internet. E aí eu não consigo nem emitir nota fiscal eletrônica. Eu fiz um trabalho para o Arco Metropolitano, foi com o dinheiro do Banco Mundial, e até foi o Vicente Nogueira também que coordenou, né? Quer dizer, coordenou pelo governo. E esse trabalho a gente fez um mapeamento das oportunidades e propostas e tal, e foi até bem interessante que o Bruno Leonardo trabalhou com a gente nisso. Ele ganhou o 28º Prêmio Nacional de Economia com esse trabalho. Que ele usou para a tese. Que usou para a tese, e agora ele é professor lá da UERJ, né? Mas uma reunião, uma das coisas que me marcou muito, foi uma reunião lá em Campos Elíseos, ali em Caxias, onde está a Reduc, onde está...
E aí eu perguntei para eles se já tinha ido indústria de plástico para lá e disseram que não. Se a gente olhar pelos dados da Raiz, a gente vê que foi alguma coisinha, mas muito pouco. E aí tinha um rapaz da prefeitura, ainda era a época do Zito, e aí eu perguntei, ele falou, não, a gente agora mandou carta para 200 indústrias de plástico para ver se elas não querem vir para cá. Aí eu perguntei, onde é que vai botar, onde é que põe? Aí ele falou, não sei. Quer dizer, eu não esperava essa resposta, eu não fiz a pergunta de sacanagem. Não foi capciosa. Não foi. Achei que ele ia responder. Né? Aí eu falei, e por que não põe Xerém? Não, porque Xerém em telecomunicações é vagalume. Então, quer dizer, falta, tem muito terreno lá que não tem regularidade. Em frente da Reduc tem uma área enorme, que eu não sei como é que está sendo usada, mas tem uma área livre enorme. Não, a área não falta. A A área não falta, a gente até identificou. Mas aí, Tedinho, o que acontece é que ou falta energia elétrica, ou falta telecomunicações, ou falta terreno regularizado, Claro. né? E uma empresa já a Não, partir tem de dúvida. determinado porte, ela não vai querer instalar uma fábrica num terreno que não tem Tem, regularização claro, fundiária, evidente. ou não tem zoneamento urbano, Isso. né? Por exemplo, ali em lote 15, em Belford Roxo, tem muita fábrica pequena de calçados. Mas no caso de Belford Roxo, todos eles estão numa área considerada urbana. Certo. Então eles não podem se legalizar, porque em tese eles não podiam estar Não tem ali. zonamento industrial. Exatamente, ou mesmo de alguma atividade econômica, entendeu? É só residencial. Isso já está há anos para passar na Câmara, há anos para passar na Câmara e não passa. Então, quer dizer, na verdade, às vezes eu vejo as pessoas falando mal de grande empresa, né? Mas o capitalismo tem muita escala. Agora, se você tem uma grande empresa, mas você não tem infraestrutura, Evidente. ela, em vez de ser uma âncora, ela vira um enclave. Né? A grande empresa, ela chega e vai negociar com o poder público. A CSA negociou o que ela precisava, enfim, tendo sido correto ou errado botar a CSA ali. Mas, por exemplo, na própria CSA, né, nós entrevistamos a Gerdau. Aí eles disseram para nós assim, nós somos duas empresas multinacionais, com culturas diferentes, né? E a gente não vai, a gente gostaria de ter fornecedores aqui perto, mas a gente não vai se articular para isso. Precisaria ter um ente externo para isso. Eu até conversei lá com o Sebrae, não sei nem se isso avançou ou não. Então, a questão do planejamento e a questão de estar pensando, quer dizer, quais são as oportunidades para cada região. Eu vou dar um outro exemplo, um exemplo complicado, mas que já me confirmaram. Ali, por exemplo, ali na região serrana, né? Você tem ali um hortifruti granjeiros que é importante. E se você olhar a inflação, hoje até saiu o dado de inflação, não foi bom, deu um repique. Acelerou. Deu um repique ali. E, enfim, eu acho que vai tendência a cair, mas o fato eu ainda não olhei agora desse mês no Rio de Janeiro. Mas até o mês passado, em 12 meses, a inflação no Rio estava 1,5 ponto, 2 pontos maior do que o Brasil. Em 2013 foi muito, 2014 foi muito passagem de ônibus, agora está sendo alimentos. E eu tive conversando com a grande rede de hotéis, que eles compram alimentos, aí o argumento deles é que tem muito pouca produção aqui e às vezes o atacadista tem monopólio. Então os caras têm mais poder de marcar preço, não sei o quê. Até tem gente que produz no Rio e prefere vender para São Paulo exatamente para não ficar só na mão de um ou dois atacadistas. É claro que o Rio de Janeiro nunca vai ter uma agricultura de soja, né? Mas o Espírito Santo é muito maior que o nosso. O Espírito Santo também tem uma cultura alemã que também facilita. De né? minifúndio e tal também, né? Agora, uma vez me contaram um negócio, estava lá em Lumiar, passei, um rapaz que mora lá, que é engenheiro, até foi para lá na época da ditadura, o cara politizado, acompanha, e ele me disse o seguinte, que ali, como você também não tem, novamente, um Estado mais organizado, você tem um problema de negociar defensivo agrícola em excesso. Aí, usa defensivo agrícola em excesso, os trabalhadores rurais ficam meio prostrados. Para evitar a prostração, eles chegam cocaína. E chegando cocaína, e hoje todos eles andam de moto, antes era de cavalo, depois de bicicleta, agora é de moto. E por incrível que pareça, eu chequei com um cara que era um dos diretores lá da SEASA, e ele mais ou menos confirmou isso. Então, quer dizer, a gente tem muito
que discutir, que pensar, que planejar. Vou dar só um último exemplo antes da gente abrir o debate, mas vamos para a questão portuária, né? Você tem o Porto do Rio, que tem crescido bastante, né? Você tem o complexo portuário ali de Itaguaí, né? Mas ali o importante é o terminal de contêiner, porque Porto de Minega é poeira, né? O Porto de Antuérpia... não gera movimento. Não gera movimento e gera pouco desdobramento na economia regional. Não tem retroporto, não tem nada. Isso, exatamente. Então ali o importante é o terminal de contêiner de Itaguaí, que junto com o Arco pode atrair indústria para aquela região, desde que tenha infraestrutura, que se faça zoneamento, que se evite ocupação irregular ali no entorno do Arco, que hoje ainda não tem zoneamento urbano. Mas então ali o terminal de contêiner pode ser importante. E o Açu, que na verdade está quase pronto, né? Agora a parte de minério já está sendo usada, já tem indústrias que estão... Com sucesso, Com né? sucesso. É um belo empreendimento, né? Eles fizeram um cais lá imensos para dentro do mar. Enfim, agora não vou falar que eu nunca vou exagerar, mas é um absurdo. Enorme, é absurdo. E vai ter offshore, que agora já está... E está vindo direto de Minas, né? No minério adulto, né? E agora vai ter offshore e tem espaço também para ter container. Agora, aparentemente, parece que vai ter a ferrovia. E tem o retroporto industrial ali também. Tem uma área industrial atrás, né? E aí ali também, enfim, quer dizer, houve muita reclamação porque tinha umas comunidades tradicionais que eu acho que tem que ser preservado e tal, mas tem que procurar conciliar porque pode mudar totalmente a cara de uma região que agora já começa a ter queda de royalties. Porque independente do preço do royalties, mesmo se ele voltar para 100, que a curto e médio prazo não vai voltar, pelo menos não tem nenhuma indicação, né? E mesmo que volte para 100, a bacia de Campos já está em queda de produção. O que está aumentando é a bacia de Santos e depois o pré-sal. No pré-sal o Rio ganha muito menos, né? Na bacia de Santos, no pré-sal, que é antes do novo modelo, o Rio ainda tem uma participação muito grande. E ali ainda está crescendo, mas a bacia de Campos já está caindo a produção, então o royalties cai junto. Então você precisa pensar, além do preço. Então você precisa pensar, e aí vem esses dados da cidade do Rio, que nem caiu tanto, e do interior caiu, como o interior não tem muita coisa de petróleo, né, nem a periferia metropolitana, só Macaé. Macaé tem, né? Mas tira Macaé, Campos não tem nada de petróleo, nada. Campos é uma cerâmica atrasada e parte de cana-de-açúcar. Maricá, né? tem alguma coisa, né? Maricá acho que sim, né? Mas já é mais pro lado de cá, né? Quer dizer, quem está quebrando mais a cara é Baixada Litorâneas e norte do estado. Então, ali o Açu, com a Vitória Minas, não sei o quê... Poderia ser uma solução. Poderia ser uma solução. Atrair indústria para lá, quer dizer, mudaria... O Açu. E uma coisa importante, que ainda tem alguns ainda têm dúvida disso, o problema do estado de Janeiro é a periferia metropolitana. Né? O Noroeste... Ele tem um PIB per capita baixo, mas tem pouca desigualdade, tem boas... Quer dizer, no estado do Rio de Janeiro ninguém tem indicadores muito bons, né? Mas dentro do contexto do estado do Rio de Janeiro, ali dos 10 melhores estados do IDEB de primeira a quinta série, né? 5, 4, varia um pouco, estamos ali no Noroeste Fluminense. É impressionante. Então, e o custo de vida é muito mais baixo, tá certo? Não tem a situação dramática, não tem crime organizado, como tem na Baixada, enfim. Então, é uma coisa, o grande problema está, na verdade, mas os dados do IDEB, Manuel, talvez entre os dados ruins do estado do Rio de Janeiro, talvez o que mais destaque é o IDEB, primeira e quinta série. Eu estava conversando ali com a Sam Smith, né? E, enfim, aí eu estava olhando esses dados. Entre os 500 primeiros, se fizer um ranking da região sudeste, são 1.642 municípios que participaram do IDEB. São 1.668 municípios. Entre os 500 primeiros, só tem 2 do estado do Rio de Janeiro. São 2 municípios pequenininhos. Agora não lembro o nome. E você olhar, a partir do 1000 em diante, ou seja, quem está na 1000ª posição para pior, 80 dos 92. 80 dos 92. Então, quer dizer, a gente passou por uma desestruturação muito pesada. E nessa questão portuária, o lobby do Porto do Rio de Janeiro é muito forte. Né?
Então, apesar do... Mas tem limite o Porto do Rio. Sim, claro. E está quase nele, né? Quer dizer, ele tem pouco espaço para crescer. Né? Mas, por exemplo, agora saiu uma nova dragagem. Isso. Há necessidade também lá em Itaguaí. Isso. Tá? Mas priorizou fazer primeiro no Rio. Claro, porque o movimento já é maior também. Tem essa... Mas tem o lobby. Tem o lobby. O lobby não tem dúvida. E se você olhar, muita gente nem sabe que tem um terminal de container Em Itaguaí. de Itaguaí. Né? Porque tem menos trânsito, tem um monte de vantagem também. E tem muita abafa. Tem muita abafa. Então, muita abafa. Porque o pessoal não gosta do Benjamin Sternbuch, teve brigas de papapá. E É controverso mesmo. Eu vejo Itaguaí como um futuro mais promissor em termos de capacidade de crescimento. Inclusive porque, além de tudo isso que você está falando, a gente tem a questão do efeito do Porto do Rio sobre a cidade, que é deletério. É um efeito muito deletério. Particularmente aquelas alças de caminhão para chegar no Porto via Avenida Brasil. Para resolver a coisa, mais ou menos custa 2 bilhões ou 3 bilhões de reais para rearrumar aquela região, para dar um acesso consistente, para resolver definitivamente a questão do tráfego de caminhões para chegar no Porto. Então isso é um problema. Eu acho que o Porto do Rio pode até crescer mais um pouco. Eu não acabaria com o Porto do Rio. Não, claro que não. Evidentemente. Até porque o Eduardo Paes me mandaria, porque é uma receita de CMS muito importante. Um dia eu fui lá conversar com o subsecretário, ainda fui lá para pedir coisa. Ainda critiquei. Aí ele levantou na cadeira e falou, agora que eu não vou conseguir. Não. Mas graças a Deus ele é paciente, muito mais do que eu, e correto, e republicano, e me entregou os dados. Mas, então eu acho que assim, se você olhar para um médio prazo, não tem dúvida que o crescimento vai estar em Itaguaí. Eu acho que está dado. Tem vários problemas em Itaguaí, particularmente a questão da Bahia, que tem que ser preservada e que corre um risco muito pesado. Nós até estamos fazendo uma matéria lá, a Anabela e a Isabela já estão programando, já fez algumas coisas, vamos visitar na segunda, é isso? Na segunda ou terça, a gente vai lá visitar isso. Mas é uma questão que há de se cuidar. Porque a gente não pode esquecer que um dos grandes patrimônios do Rio, independente de qualquer coisa, se é turismo ou não, mas para o bem-estar, para a marca Rio de Janeiro, que é uma marca importante, é o meio ambiente, a qualidade, enfim, é o nosso espaço, é o mar, é a montanha, esse clichê que se montou, mas que de fato eu adoro, acho que todos nós aqui adoramos. Então vai ter que ser um crescimento, um investimento moderno em indústria, e eu acho que a percepção, os empresários envolvidos nisso, acho que tem essa... E a Baía de Guanabara também tem que ser preservada. Totalmente. Então a mesma questão vale para os dois. Exatamente. Só que uma está mais... É que uma já está bem mais detonada. Mas precisa recuperar. Tem que recuperar. Você tem toda a razão. Não, eu acho que o futuro é ali. Quer dizer, agora o que precisa... Sem parar com o Porto do Aí o Rio. que precisa é discutir isso com seriedade, né? E trabalhar planejamento. Isso. Porque inclusive tem o Açu, que é mar aberto. Claro. De repente pode ter menos problemas de poluição. Exatamente. Né? Quer dizer, sobre tudo isso, como é que reequilibra o sistema? Yes. Tá? Eu acho que o crescimento de médio e longo prazo não está no Porto do Rio, porque tem a questão da preservação da Bahia e tem uma questão física, que estamos chegando no limite. A Petrobras está ficando com tudo na Baía de Guanabara. Tem mas a container ainda é do Multipor e da Livre, né? Grupo Livre e Multiterminais. Multiterminais e Aí Livre, agora isso agrega a Petrobras. Isso, exatamente. Agora, a Petrobras tinha um planejamento de fazer o retroporto do pré-sal, uma parte grande do apoio de logística do pré-sal em Itaguaí, né? Tinha, mas não está resolvido, porque aí a CSN... Estamos saindo do assunto. Saindo do assunto? Não estamos não. A gente está se divertindo aqui. Não, mas o assunto... Mas esse assunto é central. Não, mas esse é o papel de vocês. A gente está se divertindo aqui. O problema é de vocês. É só porque eu queria passar a palavra para
Vai lá, Bernardo. Não, tá ótimo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Manuel, pela introdução. A gente agora ia fazer uma rodada de perguntas aqui, provocações, tudo. Mas eu queria fazer uma provocação antes claro. porque o Mauro centrou a conversa dele muito na indústria corretamente, porque é onde a gente está numa situação mais sensível e onde a rebordosa, digamos assim, desse crescimento bateu mais forte. Se você reparar os números, o pós-trabalho na indústria não diminuiu, ela desabou. E o Rio de Janeiro foi muito importante, como o Mauro mencionou. Talvez até a cidade do Rio tenha sentido menos, que a gente ainda tem, apesar de tudo, a gente ainda tem um peso de funcionalismo público bastante importante. Não é mais o mesmo de 20 anos atrás, mas ainda é um peso importante. Temos muito aposentados e uma área de serviço que é grande, que está sofrendo, mas está sofrendo muito menos do que o setor de indústria. Então, talvez o Rio tenha sido preservado por tudo isso. Uma questão que está subliminar em tudo que o Mauro falou, mas que eu acho bom enfatizar, que é a questão da produtividade. Quer dizer, o Rio, essa questão da falta de investimento em infraestrutura e telecomunicações afeta na veia a questão da produtividade, não só da indústria, mas principalmente da indústria, mas em todos os outros setores. Então, a preocupação, na minha opinião, é muito com infraestrutura, mas olhando isso a partir do aspecto da produtividade. Então, olhar para capital humano e para a produtividade do capital, que são coisas que caminham junto e são dependentes de infraestrutura. Bem-estar, produtividade do trabalho tem também a função não só do capital humano acumulado, com educação, experiência, capacidade técnica específica, mas também tem um componente de bem-estar que afeta a produtividade e a qualidade do trabalho. A infraestrutura urbana, e eu estou totalmente de acordo com o Mauro, que a questão é a periferia metropolitana, a questão da infraestrutura urbana nessa área afeta de forma absolutamente importante a questão da produtividade do trabalho e também das empresas no sentido de que a logística sofre muito, quer dizer, a questão de como que chega a matéria-prima, como é que sai produto, como é que chega o trabalhador ou o estoque do comércio, tudo isso é muito importante ser resolvido e depende do planejamento urbano, da capacidade da infraestrutura urbana suportar isso. Então a gente tem muita coincidência em termos de diagnóstico. Eu gosto muito mais de serviço do que ele, mas isso é uma questão lateral. Eu acho que a indústria é importante, mas a gente tem que enfrentar particularmente a questão da produtividade, que passa pelas questões que o Mauro está falando. O outro ponto que eu já mencionei na questão da Baía de Sepetiba é que a gente não pode desprezar a marca Rio, a questão da Baía de Guanabara e a questão do meio ambiente local, que rebate no bem-estar das pessoas e da cidade. E que gera valor. Quer dizer, se você resolve a questão da Baía de Guanabara, uma coisa mais simples, que é muito maior do que o meio ambiente, mas se você resolve só a questão do meio ambiente de forma definitiva, você muda a planta de valores, você muda a capacidade de investimento no entorno nas áreas possíveis de investimento nessa periferia, no litoral da Bahia. E muda a cara do Rio de Janeiro. A gente tem que valorizar a questão da Baía de Guanabara, que significa você olhar para todas as bacias hidrográficas da região metropolitana. E inclusive a de Sepetiba, porque aí se me ajuda, acho que são 16 municípios que influenciam a Baía de Guanabara e os outros influenciam a Baía de Sepetiba, é isso? Acho que é por aí. Se não é isso, é quase isso, né? Então a gente não pode desprezar essa questão de meio ambiente, que não é só uma coisa de bicho-grilo que gosta de mato e de bicho. É uma questão de bem-estar. Os biodegradáveis. Os biodegradáveis. Sabe, é uma questão de bem-estar da cidade e de preservar a qualidade de vida com rebatimento na produtividade e no
rebatimento do branding da cidade, da capacidade produtiva. Só não esquecer essas duas coisas, quer dizer, a gente tem absoluto alinhamento em termos da onde que precisa mexer, mas a questão do serviço, da produtividade, do meio ambiente, eu acho que são absolutamente centrais. E, rebatendo nisso, que está também no seu discurso de forma bastante clara, que é a questão que só se resolve isso a partir de uma concertação metropolitana. Não adianta os municípios trabalharem isso de forma independente, porque são questões que são de escala metropolitana e não municipal. Então, só esses dois ou três... Só esses dois ou três, São simples. São detalhes. Não, falta esse negócio aqui em cima de uma mesa em branco, é ótimo, né? Vamos fazer é mais difícil. Não sei se o Mauro quer... Deixa eu só até informar também, tem quem vai, enfim, ter oportunidade de ver esse debate, para vocês aí também. Eu fiz um trabalho para o Sebrae, que virou um livro, que é exatamente sobre as atividades indutoras do setor serviços, né? E ali a gente procurou, porque quando você trabalha com a economia regional, uma das formas de você olhar é olhar o que são atividades indutoras e atividades induzidas. Então, um cabeleireiro, com todo respeito aos cabeleireiros que estiverem nos assistindo, ele vai depender da renda que tem aqui, né? Isso. Mas o turismo pode atrair renda nova, informática, cinema e vídeo. Então, a gente procurou mapear no setor serviço o que seriam atividades indutoras, dentre essas, o que é importante no Rio, o que pode ser importante no Rio. E hoje tem uma discussão que está cada vez mais clara também, que na terceira revolução tecnológica, você tem uma simbiose grande entre indústria e serviço. Então, fica difícil saber onde é que termina onde é que começa o outro, né? O complexo petróleo e gás tem muita quantidade de serviço, como, por exemplo, serviço de engenharia. Então, quer dizer, o que o nosso grupo lá tem defendido é que, é claro, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, principalmente serviços, né? E aí turismo, cinema e vídeo, entretenimento, cultura, mídia, a gente né? Serviços sofisticados. Isso, exatamente. Valor, né? Eu não gosto do conceito de economia criativa, até porque eu acho que, enfim, a gente devia buscar que tudo fosse criativo. E eu prefiro trabalhar com a economia da cultura e a economia do conhecimento, né? E aí, se eu pensar o petróleo como um complexo, né? A parte da saúde, que também é importantíssima. E tem muito espaço para crescer. Tem muito espaço para crescer, no Rio é muito importante. Eu fiquei triste do Instituto Pasteur, fiquei feliz de vir para o Brasil, mas fiquei triste de ficar em São Paulo. E aqui a gente tem a Fiocruz, tem uma área de pesquisa importante na área de saúde, tem 12% da indústria farmacêutica. E o governo federal, ele tem, desde 2004, ele começou a usar o poder de compra. Então, tudo que não é produzido no Brasil, e o SUS tem um poder de compra absurdo, aí o governo federal começou, a partir de 2004, a chamar empresas internacionais, a estimular que sejam criadas aqui, diz, olha, a gente não vai mais fazer licitação, vamos evitar fazer licitação importando. Então, quem vier para o Brasil, a gente negocia uma compra por um determinado período de tempo. Tem preço de referência? E preço de referência. E a Fiocruz também tem que ter transferência de tecnologia que a Fiocruz monitore. Olha, isso é uma baita oportunidade para o estado do Rio de Janeiro, né? Enfim. Tem uma certa tradição nisso, em Exatamente, né? Exatamente. Isso com a área de entretenimento, mídia, cultura, né? Esporte. Turismo, esporte, né? Engenharia, esporte, né? Engenharia, exatamente. A parte de multimídia, né? Se a gente quiser ter uma estrutura produtiva em torno do petróleo e gás forte, vai precisar de empresas de engenharia, como a gente não tem hoje, e tentar olhar aí quais são as diversas potencialidades em cada região do estado. Porque se a gente tem a maior renda das regiões metropolitanas, né? Passamos São Paulo, incrível, né? Quando a gente olha pela PNAD, agora não estou certo, mas é a 6ª ou a 7ª renda do Brasil. Então mostra que a estrutura produtiva ainda está muito concentrada, principalmente na cidade. Porque na Baixada também não tem tanta coisa, tá certo? É muito dormitório. Desigualdade de renda então tentar pensar o conjunto do Estado e as sinergias e jogos de ganha-ganha, né? Mas eu acho que tudo isso tem que ter planejamento. É claro que não tem que ter excesso de voluntarismo, até porque não é papel em branco, como você bem coloca, né, de forma muito correta e
importantes, né? Mas dá para, em função das tendências econômicas, das tendências de mercado, você está procurando ver como é que caminha. Também de acordo. Legal, Mauro. Eu queria ir muito por aí também nessa linha das desigualdades, até fazer um pouco da papel da Valéria. Mas queria entender assim, a gente tem na Agenda Rio, que foi um documento que o professor Mauro inclusive ajudou a construir na série de entrevistas e tal. Agenda Rio 2017, que pensa as prioridades ali para a região metropolitana depois dos jogos, né? E a gente vê também, a gente está falando muito de Baixada e tal, eu queria puxar um pouco a sardinha, mas a Zona Oeste tem os indicadores ali, então a P5, que agora está sendo chamada de Extremo Oeste. Né? Extremo Oeste. Far West. Tem indicadores tão Com razão, né? É muito parecido com o da Baixada. Tem indicadores muito semelhantes, tão dramáticos, tão emergentes quanto. Queria entender assim, a gente já passou aqui pelo modelo de desenvolvimento que o Rio tem e continua reproduzindo. E se assim, uma questão mais propositiva, que mecanismo que a gente tinha, que a gente tem com esse modelo para combater essas desigualdades dentro da região metropolitana e se ele é responsável por essas desigualdades, que a gente vê uma fala da Valéria naquele artigo da Quadriana, que era a desigualdade caiu no Brasil, mas caiu menos no Rio. Então, se esse desenvolvimento, se esse modelo é responsável por essa queda menor no Estado, e como é que a gente conseguiria ter mecanismo para garantir que através dele, já que a gente não está conseguindo sair da reprodução dele... Não, Só para deixar claro que a Valéria Pero, professora do Instituto de Economia da UFRJ. Nossa, Valéria. Valéria. E conselheira da Casa Fluminense. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o capitalismo ele tem escala, né? Então, quer dizer, se a gente olhar a grande maioria dos setores, você vai ver grandes empresas, inclusive hoje internacionais, que tem logística internacional, que na verdade que puxam as pequenas, médias empresas, estão mais atendendo a essas grandes empresas ou aos consumidores, e mais à parte de consumo pessoa física. Quer dizer, onde você tem microempresa que vira grande empresa, normalmente são em áreas novas, né? Facebook, Google, não sei o quê, né? Microsoft, e de qualquer jeito vira grande. Quer dizer, grande não, vira gigante. Em áreas como automobilística ou outras, quer dizer, onde surgiu novas, já surgiu grande com grande apoio estatal, na Coreia, na China, né? Então, quer dizer, eu acho que, enfim, quer dizer, essa é um pouco a realidade do capitalismo internacional. O que eu acho que falta ao Rio de Janeiro, a gente vai voltar à questão da ausência de estratégia de infraestrutura. E a infraestrutura também impacta a produtividade. A educação que eu mostrei para vocês aqui, o que é de primeira a quinta série, também, é óbvio, vai estar impactando isso. Então, eu acho que o grande problema é que a gente ficou com a estrutura produtiva muito oca. Muito centrada em extração de petróleo, siderurgia. Em Minas passou o Rio de CMS. Agora, eu acho que o problema não está no petróleo. Se você olhar a Noruega, tem uma taxa de desemprego de 2%. É uma sociedade extremamente igualitária. Sim, pois mas construiu bem, né? Muito bem. Construiu bem. Quer dizer, tem outros que são pequenos e que vendem o petróleo bruto e que não se beneficiou quase nada, ainda dá a chamada doença holandesa. Então, eu acho que é muito mais... Que a Noruega não entrou nessa. Né? Exatamente. Eu acho que é muito mais você pensar em encadeamentos, pensar em infraestrutura, né? Por exemplo, você pega as estradas no estado do Rio de Janeiro, conversa com o pessoal lá da Secretaria de Transporte, né? Acompanha agora o trabalho que eles estão fazendo do plano de logística de carga, são bem piores que a de Minas e São Paulo. São Paulo, né? Então. Então, enfim, eu acho que o que falta é isso, quer dizer, a grande empresa ela negocia a infraestrutura, né? A micro e pequena empresa tem que encontrar essa infraestrutura pronta e trabalhar, por exemplo, turismo. A cidade do Rio de Janeiro é muito grande, o turismo nunca vai ter a importância que talvez às vezes se imagine, mas hoje o emprego em hotel e pousada, ele é 0,8% do emprego da cidade de Janeiro, do emprego com carteira, tá? Pode crescer? Pode. No interior fluminense, só tem 3 municípios que vivem do turismo, 3. Itatiaia,
Paraty e Búzios. Nem Petrópolis, nem Teresópolis, nem Cabo Friburgo, Frio. nem Cabo Frio. É porque é importante Cabo Frio, né? Porque parece, nem né? Cabo Frio, Nem Angra. nem Angra. Angra é nuclear, Verón, que agora é Brasfelt, né? E, enfim, então é impressionante. É claro que você pode aumentar muito o turismo no estado do Rio de Janeiro, novamente. Eu estou de acordo com você. Mas vai, quer dizer, é um estado, e é uma cidade muito grande, é uma cidade de 6 milhões de habitantes. Então, né? Pelo menos. A gente tem que lembrar, eu estava conversando hoje no Rio Convention Visitors Bureau lá com o Michael e ele tem um cenário assim que é um pouco assustador também, particularmente no Rio, que a gente vai mais do que dobrar o número de quartos de hotel na cidade para a Olimpíada. A gente tem hoje alguma coisa na casa dos 40 mil quartos, alguma coisa assim, e se juntar Airbnb e não sei o que lá, vai para quase 100 mil, 90 mil quartos. É uma coisa... O que acontece com isso depois da Olimpíada não me parece muito claro. Certamente a gente tem muito espaço para crescer em turismo. Eu estou de acordo. O Rio é uma cidade muito mais sofisticada, que a capacidade... é que nem Nova York. Nova York tem a quantidade de turistas em Nova York, talvez seja das maiores, como cidade, uma das maiores do mundo. O setor financeiro é muito mais importante do que o setor turístico. E olha que lá tem uma renda americana, né? Não, imagina. É uma brutalidade. É uma brutalidade. Você pega o México, o que o México tem de... Eu fiquei surpreso, visitei a cidade do México, que tem de museu, de coisa para visitar. Incrível, porque também tem o mercado americano ali do lado, né? Do lado. E você vê, as cidades mais sofisticadas, a questão do turismo tem o seu limite, claro. e vai ter uma participação proporcional limitada. Agora, eu estou totalmente de acordo com você que é preciso fazer uma política onde as médias, pequenas e microempresas participem desse desenvolvimento. Mas não é uma coisa simples, não é uma questão de você desenvolver áreas, né, arranjos produtivos locais. Isso é muito simplista, você achar isso. Tá? Agora, a questão principal e o grande impedimento, a grande trava do futuro ou da produtividade, da produção no Brasil e da geração de riqueza é a produtividade. E o capital humano é absolutamente central. Por mais que a gente tenha políticas para facilitar, e eu acho que deve ter, eu não estou falando contra, mas eu estou querendo estabelecer que há um limite de resultado para isso. Por mais que você apoie a micro e pequena empresa com o nível de produtividade que elas têm hoje, o ganho que você vai ter é limitado. Você não baixa o Gini de ponto 52, sei lá, para ponto 48 só com política de desenvolvimento local, com política específica para micro e pequena empresa. Agora, você pode afetar a qualidade de renda e fazer diferença na qualidade de renda dessas pessoas. Mas não é uma política, não é simples o desenho de uma política que vai afetar isso de uma maneira importante se você não resolve a questão da produtividade do trabalho, e eu estou falando então de escolaridade, de treinamento, de qualificação profissional e de acesso a serviços de desenvolvimento de uma maneira geral para as pequenas empresas. O importante, o meu único alerta, e eu sou totalmente a favor disso, e eu acho que, de fato, a política de desenvolvimento do Rio olhou para um outro lado com mais força, deixou isso um pouco para trás, mas se você... mesmo esse investimento tem limite, e nesse sentido a gente tem que trabalhar a capacidade produtiva desses micro e pequenos negócios, que passa pela questão da produtividade do trabalho e de acesso a oportunidades e serviços de desenvolvimento empresarial. Então, mas assim mesmo tem limite se você não resolver a questão da produtividade. E professor, também nesse sentido de expandir bem-estar no território. Então, quando a gente fala muito em obra, e aí é inegável que isso é obra, é infraestrutura urbana, se fomentar a infraestrutura urbana, sem ter o fomento ali aos indicadores de bem-estar, de escolaridade e tal, você não consegue garantir que esse investimento seja estruturante para o local, né? É isso que eu tô
pensando muito no sentido de que, se a gente prover infraestrutura, que garantia que tem que seja o morador de Itaboraí que vai ter acesso a esse reflexo do investimento, as benesses, né, os benefícios desse investimento, ou que o Fluminense, né, de um modo geral. Que mecanismo, que garantia que a gente tem de que o investimento seja estruturante, mas pensando no local. Você citou aí o Comperj com as compras com as compras de fora do Rio, né, dos fornecedores de fora. Não é Comperj, petróleo. Petróleo, de modo geral, a cadeia toda. E como é que a gente consegue garantir que seja o local? Em Macaé, por exemplo, não é o macaense que é o maior beneficiário, né, Não sei. Eu acho que o Rio de Janeiro... De Macaé, não acho, discordo. Eu acho que o Rio de Janeiro tem muito equívoco. Outro dia eu vi um artigo que colocava todos os lugares comuns que eu considero errado. Um deles é que Macaé virou uma genia, tá? E até amanhã não é tão ruim assim, não é. Não, eu não conheço Macaé. Fui lá 3 vezes, não posso dizer que conheço. Os indicadores são muito ruins. Os indicadores não são ruins. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro é muito ruim. Dentro do estado do Rio de Janeiro, volta ao noroeste. Macaé, por exemplo, saúde e educação está entre os 20 melhores do estado do Rio de Janeiro. Tá? Quando a gente pega a relação população emprego com carteira, ou população idade ativa com emprego com carteira, Macaé, até hoje pedi para atualizar esses dados, que eu vou dar uma entrevista amanhã sobre isso, mas ele é o melhor ou um dos melhores. Então mostra que disseminou muito. Isso quer dizer que tem uma formalização importante. Muito importante. Muito importante. Porque é claro que é o residente. Ou quem já morava lá, ou quem estava lá, ou quem já morava lá, ou quem foi morar lá. Mas com certeza beneficiou quem já morava lá, porque é o melhor do estado do Rio de Janeiro na relação emprego com carteira, o emprego com carteira com a população em idade ativa. Violência, não é royalties, é porque a base produtiva do petróleo paga a bacia de Campos, ficou em Macaé. E gera muito serviço. Né? Gera muito serviço também, né? Gera muito serviço, isso. Então, ali, eu acho que Macaé, no estado do Rio de Janeiro, não é o exemplo de mau exemplo. Entendeu? Nesse sentido é que eu acho que teve muita desigualdade, não teve planejamento, né? Podia ter pensado coisa para ficar em Campos, não teve isso, né? Derramou para Rio das Ostras, né? Teve uma mais pequenininha. Aí tem transporte lá com engarrafamento, tem muito problema, né? Mas... Mauro, eu lembro que o André, há uns anos atrás, só para reforçar o que você falou, a gente fez um estudo sobre DH dos municípios do Rio. André Urânia. O André Urânia. Isso foi com dados, acho que do censo 2000 ainda, isso deve ter sido 2004, 2005 e tal. A proporção, de novo, a proporção de favela e cidade formal de Rio das Ostras era pior do Rio de Janeiro. Hoje não é mais até o prefeito ligou essas coisas que acontecem com o político. Porque a ideia não era bater em Rio das Ostras, era falar dos fatos. E era muito ruim. A gente está falando de 10 anos atrás, mais ou menos. Mudou um pouco, pelo menos, porque eu fiz uma lista da... Estou perguntando isso porque eu fiz uma lista do número de habitantes e o percentual que mora em favela, né? Com certeza, Angra é maior que Rio das Ostras, Teresópolis é maior. Teresópolis favorizou muito, né? Eu acho que também a saída da comunidade judaica de lá, que Petrópolis é menos. Petrópolis tem uma classe média mais forte, né? Isso. E até, ou que trabalha no Rio, que é rentista, que vem daquelas famílias tradicionais, né? Mas Teresópolis é pior. Angra, 35% da população mora em favela. Só para passar a palavra para... Agora só um instantinho, Itaboraí, aquilo ali foi uma irresponsabilidade completa. E até eu me lembro, eu estava lá na... Primeiro o Comperj tem que ir para lá, porque ali é uma região de mangue. Então, se a gente for, eu quero pensar meio ambiente, acho que fazia mais sentido ter ficado em Itaguaí, ou pensar lá Campos, que parece que economicamente não era bom, ou ficar em Caxias, né? E Caxias parece que não ficou porque o garotinho ficava com medo de fortalecer o Washington. Achava que na época já era o Washington, ele achava que o Washington era mais ligado ao Cabral do que a ele, e de fato era, nesse sentido até tinha. Então chegou uma solução ali de Itaboraí. Mas o problema maior não é nem esse, é que
eu tinha muito contato com o Rafael de Almeida Magalhães, que infelizmente também faleceu, né? E ele me dizia, olha, Mauro, esse negócio de Itaboraí, de ter polo petroquímico, não tem nada resolvido. E aí eu me lembro, até eu comentei isso uma vez lá com o André, com o pessoal que estava trabalhando no FEComércio, ele falou, pô, não é possível. Eu falei, mas é o que o Rafael tem me dito. Então, nunca teve um acordo consolidado com a Braskem, que é quem trabalha petroquímica junto com a Petrobras, para ter aquilo. Aquilo nunca teve um acordo acionário, nunca ficou resolvido. O Grupo Ultra teve envolvido no início, pulou fora porque aí aumentaram o escopo, ele topava no escopo menor. Né? Segundo, se falava em 200 mil empregos. Esqueceram de dizer que 200 mil empregos era no Brasil. Era no Brasil, entendeu? Eu falei pro meu contador, não compra a sala lá, rapaz, mora lá, ele não acreditou em mim, agora ele sempre comenta comigo. Ele comprou 3 salas e está com dificuldade de pagar a prestação, ele não consegue alugar, mas enfim. Mas então era Brasil, e Brasil, mão de obra direta, indireta, e é feito renda. Isso. Né? Então ali foi uma coisa, e quando eu vi que a Petrobras, Paulo Roberto, comprou equipamento para ter petroquímica, aí é uma maluquice também completa, porque não tinha nada decidido. Uma vez na sessão comercial, eu perguntei para o Paulo Roberto, quem são os sócios aí da petroquímica? Ele falou, pô, você não tinha uma pergunta mais fácil para fazer? Mas como é que eles compram coisa quando não tem isso decidido, resolvido? Então, novamente a Paulo falta... Roberto? O Paulo Roberto, que é esse que está na delegação premiada, o diretor, né? Isso. Ele foi nosso... Amigão do Mauro. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Podia até ser, né? O amigo Paulinho. A gente não controla os amigos todos, mas não é não. Mas enfim, ele foi na sessão comercial e eu fiz essa pergunta lá para ele, né? Então, aquilo ali, quer dizer, se vendeu um terreno na Lua, quer dizer, não entendeu? Então, é fora de qualquer parâmetro que ocorreu ali, né? Ali o que está garantido é uma refinaria, vai ser maior que a Reduc, vai gerar receita tributária para o município, né? Mas se fez com absoluta responsabilidade. É até curioso que não teve tanta migração para lá, ainda bem. Ainda bem. Porque a Maricá teve muito mais, por exemplo. Na perspectiva da desconcentração também, desconcentração econômica, da atividade econômica, também não seria uma alternativa interessante. Qual? Compete. Não entendi, fala... Eu compete uma refinaria, gera pensando de tirar o eixo temático, como você falou, como o Manuel citou, dos investimentos que estão todos na capital e sobretudo na parte central da capital. E o deslocamento de moradores da periferia da região metropolitana. Era interessante na perspectiva de gerar emprego e mudar o sentido de deslocamento. Mas o problema era o local, né, específico, né? A questão é que o local específico era muito ruim. A tese de desconcentrar faz todo sentido, mas Itaboraí não era o lugar para fazer. Eu também acho. Além disso, o voluntarismo tem limite. Quer dizer, na verdade, quem trabalha com petroquímica é a Braskem. A Braskem tem uma planta em Caxias, que é a Rio Polímero, que antes era da Equatorial, hoje é da Braskem. O projeto da Braskem é antes dobrar ali, que faz muito mais sentido, porque ela já está ali e tem espaço para duplicar a planta. Então, quer dizer, para ter petroquímica ali na Itaboraí, já está lá a refinaria, provavelmente vai ter, mas vai ter uma coisa que vai demorar muito, entendeu? E aí a gente não pode trabalhar com PERJ e aí replicar de que necessariamente o petróleo é uma maldição. Mas você lembra, Mauro, que o desenho inicial da Concerta... Aí eu queria perguntar uma coisa. É o seguinte, esses vários exemplos que você deu parecem indicar, né, indicam essa ausência de planejamento. Né? Isso você está falando o tempo todo. A falta de infraestrutura, o Compérgio que vai para... A CEPERJ tem um estatístico. Um cartógrafo. Isso é um problema do Rio. Quer dizer, assim, a ausência de planejamento é um problema do Rio, é uma coisa, ou é um problema do Brasil, né, digamos assim, o Rio está mais ou menos no padrão do Brasil, digamos assim. E também, assim, qual é a ligação disso com a política, né? A história política do Rio. Nós fomos prejudicados também por causa disso. Isso até é uma coisa que o Manel gosta, né? Sempre elogio meu trabalho nisso. Mas eu acho que o Rio de Janeiro, primeiro, a decadência começa em 60. A gente estava conversando
se é 20, se é 80, tem 20, São Paulo passa aí, mas acho que é 60, aí onde o Rio passa a ser lanterna. A gente perde a capital, foi mudando lentamente, demora a tomar consciência disso, quer dizer, o Carlos Lessa também fala isso no Rio de Todos os Brasis, a gente vai começar a perceber isso em 80, e as cassações, que aqui pegou toda a bancada federal, né, pela direita e pela esquerda, o Chagas assume e você passa a ter um marco de poder particularmente clientelístico, né, e que vai desestruturando muito tudo. Se você olhar o judiciário do estado do Rio de Janeiro, é muito mais caro por habitante do que o de São Paulo e Minas Gerais. Se você olhar o legislativo, é a mesma coisa. Então, quer dizer, a desestruturação aqui foi muito grande e a lógica política, eu acho que é muito pior do que, principalmente, em todos os estados da região sul e sudeste, né? Esse é um ponto. Quer dizer, a outra questão tua era, planejamento. Então, a lógica da clientela, né, e mesmo a lógica de Máfia, que na Baixada está muito presente, né, não é a lógica de estruturar políticas públicas, de fazer concurso público, de ter uma estrutura de planejamento. Então, se você olhar o Rio com Minas Gerais, que tem a Fundação João Pinheiro, que tem o CEDEPLAR, né, porra, é uma brincadeira a diferença, é uma brincadeira. Se você comparar com São Paulo, tem a Fundação SEAD, também. Então, o Rio é um caso particularmente pior, né? E isso vai... É claro que eu acho que no governo Cabral teve melhoria, você teve concurso, por exemplo, do Detran, nunca tinha tido um concurso na história do Detran, mas a Secretaria de Planejamento e Gestão, ela ainda fica muito na pauta só do orçamento e da gestão de pessoal. Então, eu acho que nessa coisa de ter informação, de ter a universidade pensando no Rio, a UERJ é mais uma federal do Rio. Você pega a USP e o Unicamp, tem muito mais reflexão regional, né, do que nós temos aqui mesmo na UERJ. A UERJ é boa em medicina social, é excelente, na área de direito, né, tem mais de um ministro supremo que veio de lá. Então, eu acho que às vezes a gente tem pouca, quer dizer, uma das minhas obsessões é exatamente procurar mostrar as especificidades do Rio de Janeiro, exatamente porque, como a gente tem muito pouca reflexão, né, acaba ficando muitas vezes a reboque de lobbies, a reboque de informação. Adorei quando o André passou a discutir mais Rio de Janeiro, enfim, porque, enfim, quer dizer, mais um, né, para a gente estar enfrentando essa discussão. Eu era considerado pessimista, depois, pelo menos, eu dividi essa fama com o André. Não, virou otimista no começo, que o André estava muito pessimista. Né? E, enfim, depois... Tem razão, eu acho. Exatamente. Mas, enfim, então, eu acho isso. Eu acho que, de fato, a estrutura de reflexão e de planejamento aqui no estado do Rio de Janeiro tem uma máquina pública estadual ainda muito envelhecida. Nós temos 1.200 engenheiros, hoje nós temos 400, quase todos pensam se aposentar. A prefeitura nisso tem uma situação bem melhor, né? Melhor. Tem a Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado não tem um assistente social concursado, nenhum. Agora mesmo mostrou que Japeri, né? Japeri, na Baixada, você tem muita gente que está ali na miséria absoluta, né? E aí o assistente social ele tem um treino para localizar essas pessoas, porque às vezes são pessoas tão invisíveis que não conseguem nem ter um CPF, não consegue o Bolsa Família, né? Isso é um claro trabalho, por exemplo, para a área de assistência social. E se você não tem estrutura... Eles estão desfaseados, realmente. E tem que ser feito a partir do território, particularmente isso, né? Aí eu acho que a visão territorial é forte. Né? E eu até queria complementar essa pergunta da Bela, quer dizer, dentro desse histórico de Rio de Janeiro, de política clientelista, se olhar para a Baixada, pensar milícia, toda essa relação complicada da relação da violência e do poder político, enfim, mas essa dificuldade política de não conseguir pensar planejamento, política pública de longo prazo, né? Fica todo mundo batendo no teto da eleição, o que eu entrego daqui a 2 anos, próxima, né? Então eu entrego. Então eu acho que esse é um desafio que a gente tem de conseguir visualizar, ter políticas públicas planejando para frente. E como é que você um pouco enxerga, nesse momento do Rio, de ter uma Câmara Metropolitana, né, recém-criada, um desafio enorme aí, né, e com essas dificuldades, com esses limites todos, né? Então eu também queria ouvir impressões sobre eu acho excelente. Eu acho que se você não conseguir articular, né, uma concertação com esses municípios, né,
Agora, eu acho que só criar, já ter lá a estrutura, já vai ser bom. Eu acho que a ideia de ser uma autarquia, eu concordo. E agora eu acho que ela vai precisar ter poder. Tá certo? Quer dizer, ou a Câmara Metropolitana, ela vai comandar o orçamento público de alguma forma para a região metropolitana e exigindo contrapartida, você não traz. Não traz. Tá certo? Quer dizer, não tem a menor consciência, organização disso. Né? Então, é uma lógica tão primária, tão desestruturada. Né? Hoje eu tive, por exemplo, uma universidade que está na Baixada, ela está querendo se articular e ficar com a marca de Baixada e organizar curso de gestão pública de pós, né? E eu falei, olha, um dos problemas que vocês vão ter é que essas prefeituras fazer exigência de ser quadro de carreira. Isso já vai ser uma dificuldade, porque tem muito pouco. Tira a área professor, não sei o que aí tem que ter, né? Não dá para não ter, né? Você vai para Caxias, não tem um fiscal para o município inteiro. Essa história é né? inacreditável. Eu não entendi, não entendeu? Qual é a exigência aqui? Não, é que eles estão pensando em treinar gente, mas treinar gente que fique na prefeitura. Que não seja só cargo de confiança, entendeu? Mas é tão pouco o quadro de carreira que até isso aí vão ter dificuldade. Só para reforçar, ver se eu estou certo, quer dizer, também tem uma questão de receita orçamentária das prefeituras que é uma verdadeira tragédia, não é isso, irmão? A capacidade de reestruturar a máquina é muito limitada. Você deve olhar, você é especialista nessa coisa, eu vi isso menos, mas, se eu não me engano, quase todos os municípios estão estourados na questão de pessoal, na lei de responsabilidade fiscal e tal. E eles não são punidos porque eles herdam isso. Você não pode punir um cara que herdou 80% do orçamento na folha, não é? Ele tem muito pouco a fazer. Você podia falar um pouco disso. Mas por exemplo, aí os aposentados também entram, porque não tem fundação de previdência, né? Por outro lado, falta gente. E tem uma coisa que é o seguinte, se a gente olhar a receita pública per capita desses municípios, no geral também é muito baixa. Muito baixa. E aí é que precisa também ter estrutura produtiva, porque aí você gera base para receita. Tá certo? É claro que tem que modernizar a prefeitura também para cobrar adequadamente. Tem muita coisa irregular, isso, tem muita coisa irregular, não sei o quê, IPTU o nego não paga, né? Mas também falta base produtiva. Mesmo Caxias é uma coisa curiosa, porque a população de Caxias acha, enfim, na maior parte dos casos, claro que tem muitos problemas ali de um uso não ortodoxo de recursos, né? Mas eu acho que ainda acham que é muito mais do que no Brasil inteiro o negócio, né? Mas por quê? Porque aí você tem a Reduc lá, então Caxias tem um PIB lá em cima. O PIB per capita de Caxias é muito bom. E tem uma receita pública, tem uma receita pública que é melhor, por exemplo, que a de Nova Iguaçu, que outros municípios, mas quando você compara os municípios da periferia metropolitana do Rio, a receita pública que eles têm, com os municípios da periferia da região metropolitana de São Paulo, ou menos de Belo Horizonte, você vai ver que a receita pública é baixa, principalmente São Gonçalo. São Gonçalo que é a pior de todas. Né? Então, e a maior delas. Então, novamente, a questão de ter estrutura produtiva também. Agora, tem outro dado, né? Se você olhar os resultados, as entregas para a sociedade com a receita, normalmente a situação da receita é muito melhor do que as entregas. Comparando com Belo Horizonte e Minas Gerais. Ou seja, tem péssima gestão pública, tem muito problema de máfia. Né? De forma recorrente, né, mano? Aí você vai, por exemplo, dizem que os manobreiros de água da SEDAI, quem indica são os políticos. Te juro. Então... E eu não vou dizer o nome, porque depois podem me processar, mas até nome já me deram. Você podia automatizar aquilo, não é possível que não possa, né? E aí entra também a questão da produtividade, mas é uma loucura. Mauro, queria abrir espaço para a Julia Michaels fazer uma pergunta. Sim, falamos muito sobre petróleo e eu queria saber sobre outras fontes de energia. Se o Rio tem capacidade de ter um papel no desenvolvimento e uso de outras fontes. Eu acho que sim, não é isso, talvez eu quero eólica, pegar ali a Baixada Litorânea, então acho que sim, né? Mas só ali, né? Não sei. Mas mais rentáveis, por que isso está tão assim incipiente? Por que tem que ser feito? Porque
pode ser que realmente o futuro não tem nada de futuro com o petróleo. Vamos pensar mais energia solar, que tem muito sol, Olha, né? a Petrobras agora pegou um empréstimo para pagar em 100 anos, né? E não foi pouco dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então, o Adilson... Os chineses não têm futuro tão brilhante. O Adilson Oliveira, né? Ele acha que ou proíbe, que pode vir a proibir, né? Se não proibir, ele acha que o petróleo ainda vai ser essa fonte principal por 100 anos. Né? Agora, podem proibir. É claro que o petróleo é um problema do ponto de vista ambiental. Mas eu acho que ainda é uma oportunidade boa aí para uns 30 anos, eu acho. Que a gente não tem também como deixar de explorar isso no Rio de Janeiro, né? Até mais, pois é. Estou sendo até, para não apanhar aqui, eu estou sendo um conservador, entendeu? Mas, enfim, então, quer dizer, aí tem que pensar. Eu acho que toda forma de energia limpa, de energia alternativa tem... Agora, o estado do Rio de Janeiro é um estado pequeno, né? Quer dizer, e o sistema elétrico do Brasil é um sistema interligado. Então, independente de onde estamos, né, que fonte de energia vai ser, vai depender muito mais da trajetória nacional do que especificamente o que a gente faça aqui. Agora, eu acho que qualquer coisa no Rio de Janeiro, para ir bem, tem que criar estrutura pública. Eu estou exagerando um pouco. Toda, não tem, cara. Não tem. Você tem que dar qualidade a peça Claro. Mas são os amigos. Mas enfim, então eu acho, quer dizer, falando sério, quer dizer, acho que, por exemplo, o Joaquim Levy fez muito concurso na Fazenda. Eu me lembro quando ele chegou. Depois de muitos anos. Exatamente. Quando ele chegou aqui no Rio, a Clarice Peckman, que também estava trabalhando lá na FEComércio, que é uma ótima pessoa, ela conhecia ele, era amiga dele, ele chamou ela para jantar e tal, e ela me convidou, pediu para eu ir e tal. Aí eu falei para ele, olha, aquela estrutura ali da Secretaria de Fazenda está muito comprometida, mas muito. Então, não tem jeito, tem que botar gente nova. Eu acho que no período dos últimos, desde 2006 para cá, eu acho que ele foi o cara, né, que mais fez concurso, que mais fez, criou regra de pagamento, papapá. Então, entendeu? Eu acho que nas outras áreas teve isso, mas foi muito lento. Eu mesmo vi uma vez o Cabral, né, perguntando, a gente não está sendo muito lento, tímido na política de concurso público. Então, você tem que estruturar. Agora, é claro que nesse momento isso também fica muito mais difícil pela questão fiscal, né? Isso que eu ia falar, porque na verdade também tem todo um discurso do Estado que tem que diminuir, que tem que desinchar, que tem que, né? E a própria a legislação brasileira, a maneira que funciona, é um pouco difícil para... Mas como tem que desinchar um Estado que tem 400 engenheiros, todos prestes a aposentar, tem um estatístico, volto a dizer, tem 3 técnicos de turismo, não tem assistente social, né? Então não está inchado, Você tem oi? Está gastando mal, tem dinheiro. Acaba tendo desperdício, porque você não tem estrutura pública, acaba não aproveitando direito às oportunidades que tem para adensar produtivamente. O arco metropolitano, ele atrasou por causa da perereca, tá bom, mas não vamos jogar a culpa toda na pobre da perereca. Foi também porque você tem pouco engenheiro, então, e hoje em dia o Tribunal de Contas vai em cima, então você tem, o engenheiro não vai assinar uma desapropriação se não estiver muito bem feita. Então isso atrasou. Né? O judiciário no Rio de Janeiro é muito mais caro por habitante do que o de São Paulo e de Minas Gerais, como eu já tinha dito antes. Mas é mais efetivo do que o de São Paulo. A demora, o prazo... É verdade. Porque eu acho que me parece que o Garotinho fez uma receita também para lá, eles modernizaram administrativamente, né? Mas eu acho que não justifica o gasto per capita, que é praticamente assim o dobro, e mesmo comparando com Minas. E mesma coisa o legislativo. Então acaba, né, quer dizer, também gerando muito desperdício. Então tem um desafio. Eu me lembro, por exemplo, eu conversando com o Rafael de Mendes Magalhães, foi vice-governador do Lacerda, qual foi a principal herança do Lacerda, segundo você? Ele falava concurso público.
Achei que era parte do Concurso público, não, concurso público. Não, até a SEDAI, o governo Lacerda administrativamente fez muita coisa, né? Não tem Fez muita dúvida coisa, né? Mas aí falou concurso público, né? Mas você não Pessoal é gente, pessoal não é indústria. É isso. Pessoal é serviço. O que a sociedade precisa definir é onde é que ela quer que o Estado tenha que estar. Onde ela definir que o Estado tem que estar, você tem que fazer da forma mais leve possível, né? Mais eficiente, né? Entender. Não dá para a gente ser estatista, mas não pode também demonizar o Estado. Eu estou entendendo o que você está falando, que é o seguinte, você não está falando de inchar ou desinchar, você está falando em criar eficiência dentro do Estado, não é isso? Exatamente. Independente de como que... Exatamente. Agora, as estratégias da legislação é difícil. Como é que você consegue fazer isso? Quer dizer, a gente tem uma restrição fiscal brutal e tem uma questão legal, um arcabouço legal que dá pouca flexibilidade para o Estado fazer isso. Qual que é a solução para aumentar a eficiência? Nesse momento, então, com a Receita Pública Digital do Estado do Rio de Janeiro, realmente é complicado. Mas tem que estudar isso, eu não sou especialista em gestão pública, eu sou especialista em desenvolvimento regional. Mas se a gente pegar Minas Gerais, Eles tiveram. eles tiveram. Lá o choque de gestão foi muito concurso público também. Né? E São Paulo também. Então, quer dizer, na verdade, o Rio de Janeiro está na mesma legislação brasileira que os outros estados estão e conseguiu menos. Quando foi feito aqui o Fórum Mundial de Turismo, foram buscar ajuda da Bahia. Porque o Antônio Carlos sempre foi coronel, não é isso? Diz que quando o pessoal ia almoçar com ele, ninguém podia entrar no restaurante antes dele chegar, né? E tinha que ficar esperando lá de fora mesmo, se estivesse chovendo. Ou ele gostava de ir à praia, ele ia tomar banho com ele de mar, e gordo sente menos frio, né? Aí às vezes o cara já estava lá cheio de cãibra, mas se saísse, o cara ia achar que era desfeita, não podia. Mas ele era um cara que entendia que a administração pública tinha que funcionar. Então a baiana é muito melhor do que a do Rio. Né? Ainda que dizia, não, o ACM, ele não é o Jader Barbalho, é um coronel mais moderno, que entendia mais a importância da opinião pública. No governo Fernando Henrique dizia, não, o ACM está com muita influência política. Mas ele também tinha quadros a oferecer, né? Porque ele tinha esse tipo de preocupação também com relações de entrega para se manter no poder, é claro. E aí fazia do jeito dele, né? Mas, enfim, mas minimamente tinha essa preocupação. Então, aí, com todo respeito ao Dr. Chagas, acho que o Dr. Chagas era um coronel mais atrasado, né? E aí você gera uma lógica e vai naturalizando as coisas, né? Enfim, então eu acho também que as nossas entidades empresariais têm que entrar mais nesse debate. Eu agora começo a ver a Feijão entrando mais, enfim, porque a gente precisa estar discutindo a agenda. Aliás, fazer uma propagandazinha, estão todos convidados, eu estou lançando um livro agora em julho, provavelmente dia 15, é um livro de artigos que o nome é exatamente uma agenda para o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu sou organizador e tem artigos e tal. O pessoal basicamente professor lá da UFRJ. Ótimo. Tem um evento na semana que vem, né? Tem um seminário, não sei se o pessoal vai ver antes, é no dia 17, né? Eu e a Renata que estamos organizando, a Valéria tá numa das mesas, né? Vai ser na Casa da Ciência. É ali em frente ao Rio Sul. Lauro Miller. Sei exatamente onde é. Isso. Depois até ia te mandar um e-mail hoje, ver se você puder divulgar por lá. Claro, eu mando para É um seminário 450 anos do Rio. Aí tem uma mesa sobre história, que aí estou eu, o Paulo Quinaldi lá da UF e o Almir, que é lá da FRJ. O Paulo é excelente. E depois tem uma mesa Relações Cidade-Estado, que aí está a Valéria, está o Bruno, que é isso que eu comentei ainda agora, e tem o Cláudio Egler, que é geógrafo, que é excelente. Detalhe uma sobre inovação. Aproveitar o momento propagandas aqui, a Casa Fluminense promove de 4 em 4 meses o Fórum Rio, e o próximo é em agosto e vai ser no leste metropolitano, vai ser em São Gonçalo. Então eu queria que você falasse um pouco daquela região ali em termos de economia, geração de emprego, mobilidade. Enfim, numa região que tem uma desigualdade impressionante, onde você tem Niterói com o 7º IDH do Brasil e São Gonçalo para Tanguá. 3.000 e tanto, Tanguá nem se fala. Olha, por exemplo... Isso pós Comperj, né? Claro.
Você vê como é que são as coisas no Rio de Janeiro, as coisas são desarranjadas. Eu sou amigo querido do Felipe Peixoto, hoje mandei um e-mail para ele parabenizando que ele fez uma central de regulação na área de saúde, gosto muito de todos eles lá. Mas, por exemplo, eles fizeram um termo de referência para fazer o planejamento para o leste, que eu acho até que vocês deviam convidar, não sei em que esse trabalho está andando, mas no termo de referência eu critiquei muito para eles, por isso que eu posso falar aqui também. A suposição era que com o Comperj a questão econômica da região estava resolvida. E só precisava mitigar do ponto de vista urbano, porque ia ter um crescimento enorme lá. Então você veja como as discussões no Rio de Janeiro são complicadas. Além do que o urbanista às vezes acha que sempre a economia é um problema, né? E eu acho que pode ser problema, mas pode ser uma parte da solução, porque precisa de estrutura produtiva, precisa gerar renda, né? Então me desculpe o pessoal da CEDRAP de fazer essa crítica aqui pública, né? Mas já fiz para eles, mas eu achava interessante, de repente, convidar eles lá, né? Tá o Carlinhos lá, que é um cara ótimo, para de repente passar um pouco desse trabalho, o que eles já fizeram, ter um debate, inclusive eventualmente para correção de rumos também, de como está o trabalho, que eu acho que tem esse defeito. Eu acho que tem esse defeito de origem. Se vocês olharem lá o termo de referência, ficava parecendo que estava resolvido do ponto de vista econômico, a questão é como é que mitigava por esse crescimento que ia ter enorme, do ponto de vista urbano, do ponto de vista das questões sociais e tal. É isso. Agora, não há muito o que dizer, quer dizer, aquela região lá é mais ou menos parecida com toda a periferia metropolitana. Chegando em Niterói, né? Que os povos de Niterói, na verdade, estão em São Gonçalo, né? Uma vez eu disse isso, o pessoal de São Gonçalo, uma pessoa lá ficou zangada. Agora descobri uma coisa curiosa, você que gosta de transporte, você já deve saber disso, mas mais gente de São Gonçalo sai para trabalhar em Niterói, né? Do que para o Rio. O que mostra também a renda que tem em Niterói, né? Niterói tem uma classe média muito forte, né? Então você, de manhã, o pessoal de São Gonçalo vai para Niterói e o pessoal de Niterói vem trabalhar no Rio, né? E a depois é aí, o maior do Brasil. Exatamente, que lá também tem pouca criança, né? E tem pouca favela, né? E aí uma vez eu estava lá em Niterói, e aí numa banca de jornal, todas elas têm ali, perto de Cagaí, por ali, todas elas têm jornais de São Gonçalo. Aí eu perguntei se vendia muito. Ele falou, não, vende muito sim, principalmente quando tem chacina, né? Que aparentemente não é tão pouco comum assim. Mas o São Gonçalo foi a Manchester Fluminense, né? E tem até uma tese de doutorado da UF sobre isso, né? Eu não conhecia isso, não. Tinha muita indústria lá e hoje em dia tinha. Hoje em dia tem pouca coisa, tem uma renda per capita baixa, Itaboraí está nessa confusão, né? Enfim, tem que pensar. Eu acho que o desafio do adensamento produtivo, né? Tá certo, também está colocado por ali, né? Não, nessa linha, para falar do metrô, você acha que sem Comperj, você acha que faz sentido a linha 3 do metrô? Talvez mais ainda, né? Pois é. Talvez mais ainda, porque não vai ter tão cedo emprego grande lá e o pessoal vai continuar vindo para o Rio de Janeiro. A resposta está... Eu queria fazer uma com relação ao que a Júlia colocou, que aí já saindo do leste, mas pensando todo, a gente investindo na indústria automotiva, como tem investido, e os documentos de perspectiva, tanto de diagnóstico como de perspectiva, sinalizam muito esse investimento. E aí, para além dessa questão da mobilidade urbana, que você sabe que eu gosto, mas essa campanha global de mobilidade sustentável e tal, você acha que também, para além disso, mas também em termos de encadeamento, é geradora de emprego, é um investimento que a gente deva continuar fazendo? Eu acho que não é o mais importante, quer dizer, eu acho que no Rio de Janeiro, né, é o mais importante. E também não adianta só ter política de incentivo fiscal, acho que tem que pensar a coisa de forma mais global, né, pela questão da produtividade que o Manuel colocou aqui, né. Eu acho que o mais importante no Rio é isso, é pegar aí no setor serviço, essa parte de turismo, entretenimento, esporte, mídia, cultura, economia do conhecimento, né. Por exemplo, o carnaval, né? Carnaval é uma enorme oportunidade. Tem 900 cidades no mundo que tem carnaval. Você podia fazer uma feira do carnaval,
você podia profissionalizar mais o carnaval, quer dizer, a prefeitura parece que dá o dinheiro já muito no meio do ano, né? E sai fazendo tudo correndo com desperdício. A Globo podia fazer um contrato também antes. Mais generoso. Ou diluir, pode ser o mesmo valor, né? Assim, eu não vou convencer eles a pagar mais, mas podia, em vez de fazer em novembro. É verdade. Porque aí você pode, inclusive, vai ficar mais fácil formalizar, né? Mas, e tem muitas sinergias, né? E pensar todas essas sinergias. Por exemplo, a parte de cenário, né? Que serve para o carnaval, serve para cinema e vídeo. Uma coisa curiosa, né? Que lá na PUC o pessoal me falou, né? Lá do Grupo Gênesis lá, que essa tecnologia para enxergar o fundo do mar já está sendo usado na área de cinema e vídeo. Aliás, a gente está falando de micro e pequena empresa, essa área de cinema e vídeo é uma área para micro e pequena grande empresa. Tem algumas áreas que são dinâmicas, que são inclusive indutoras e que tem uma concentração de micro e pequena empresa. Particularmente as áreas mais sofisticadas, essa área de tecnologia mais sofisticada. E também a nova legislação, que é uma boa legislação, né, de cinema e vídeo, nesse caso acho que sim, é mais ou menos o que ocorre no mundo, que obrigou a desverticalização, obrigou a ter conteúdo brasileiro, isso está explodindo, quer dizer, na verdade hoje não falta a renda crescendo, que agora vai crescer menos, mas a parte de TV fechada aumentando exponencialmente, então, enfim, tá? Eu acho que não é, com certeza, eu acho que o complexo da economia da saúde, essa parte dos serviços... Tem seguro também, que tem ainda muito espaço para crescer no Brasil, e o Rio tem uma participação. Tem, até porque a SUSEP ficou aqui, né? Aqui tinha o IRB, né? Então você tem metade da parte de seguros também ainda está aqui. Você tem nichos no setor financeiro, né? Então tá olhando isso tudo, mas eu acho que pelo menos esse bloco de serviços que eu coloquei aqui agora, o complexo petróleo e gás e o complexo da economia da saúde, eu botaria como mais importante do que o automobilista. Só uma coisinha importante, em São Paulo tem 200 mil pessoas trabalhando na indústria automobilística de forma direta, ganhando um salário médio de R$7 mil. Né? Então é claro que você tem que descobrir formas novas, não pode ser o transporte individual. Mas ao mesmo tempo você tem que pensar, quer dizer, como é que você desloca essa gente? Não é uma coisa simples, né? Não é um papel e branco, né? Entendeu? Então são 200 mil, só em São Paulo. Não estou falando de mão de obra indireta, não. É direta, automotiva e a montadora, 200 mil. Não, botei os pés, 200 mil. Muita coisa. Não, claro, mas não é simples. A bicicleta não consegue pagar R$7 mil de salário. Para 200 mil pessoas, pô. Para 200 mil pessoas. Vamos fazer uma última pergunta, a Bela vai fazer, e aí eu queria o comentário final seu e o comentário final do Manuel para a gente fechar, tá bom? Eu jogo do Brasil. Eu tive recentemente com a Valéria e ela estava mostrando os números sobre a redução de empregos na construção civil, né? Que foi muito acentuada. O que está acontecendo? E isso tem a ver com essa crise de petróleo também ou não? Eu acho que, eu não me lembro agora se os dados no Rio estão maiores do que no restante do Brasil. Eu tenho a impressão que não. Quer dizer, aí você tem também, construção civil, né? Imóveis que deu uma parada, né? Eu acho que hoje há um apavoramento maior até do que a situação concreta econômica do país coloca. Numa situação dessa, ninguém vai assumir dívida nova. Tendo razão ou não, estando ruim ou menos ruim a economia. De crédito, né? caiu de forma... O crédito imobiliário, o crédito em geral, hoje o Brasil já está no patamar internacional e o grave é que a gente tem uma taxa de juros muito maior. Então, se começar a ter desemprego, é complicado. O imobiliário cresceu muito, absurdamente. Mas ainda é menor. Mas ainda é menor. Então, tem margem para crescer. Mas, no momento, se você olhar, por exemplo, o bar e restaurante, você não vai ver tão mais vazio, pelo menos eu não tenho visto, né? Eu acho que o que as pessoas estão evitando é se endividar, assumir compromisso de crédito num momento de enorme incerteza, né? Então eu acho que isso aí com certeza está impactando no Rio, mas também no Brasil. É claro que a crise da Petrobras aí bate mais ainda no Rio, mas a prefeitura ainda está com muita obra, né? Então nesse sentido tem que pensar até depois
de 2016, como é que a gente vai estar substituindo esse tipo de coisa. Deixa eu só falar uma coisinha do setor de geotéis, que o Manuel colocou bem. O que eu converso com o pessoal do setor imobiliário, o que eles acham, né, é que na Barra muito hotel vai micar. Isso. Né, que na Zona Sul, na Zona Central, eu acho que não. Mas lá sim, até porque praia tem em todo lugar do mundo. Quer dizer, o turista viaja para ver coisa diferente, que não está lá. Né? Então o que eles acham é que como o BNDES estava dando crédito barato, tinha uma série de incentivos para fazer hotel, na verdade eles estão fazendo muito mais empreendimento imobiliário do que hotel em si. Ou seja, a transformação está se avizinhando. Exatamente, quer dizer, depois faz a parte, ou vai Isso. bater lá, eu tentei, vocês mas me não deu. incentivaram, eu até tentei ajudar e tal, né? Mas vamos agora conversar como é que a gente faz Mas a gente está falando de 9 mil quartos de hotel no centro da cidade, me falaram. É um número muito impressionante, que eu não consigo nem entender direito. Mas se a economia do Rio, quer dizer, voltar a crescer, né? E tem que procurar conter crescimento urbano para Pecilco e para as outras, que a gente tem que decidir isso, quer dizer, não dá para querer crescer na zona portuária e crescer lá como continua crescendo, vai faltar gente, a população já começa a diminuir. E aí eu acho que nesse caso o poder público ele tem instrumentos urbanos, né? Se ele quiser conter mais lá e se ele quiser estimular isso, e mesmo em zoneamento, né? E até de proibição mesmo, se for o caso, em área de vargem, né? Enfim, então... Porque minha pergunta com relação ao metrô era esse, mudar o fluxo, que a gente só tem fluxo da Baixada e periferia metropolitana pro centro do Rio para trabalhar. Por isso que a minha pergunta do metrô era colocando nesse sentido. Não, mas aí aumentar o fluxo do... Tem que criar atividade produtiva na Baixada Fluminense, na periferia metropolitana. Se você for Isso é uma discussão sobre isso, né? Não, Acho que é a hora, né? mas aí acho que tem uma agenda para Não é conseguir fácil, isso. E se você pegar, por exemplo, você vai na Europa, as principais capitais, você sai de trem em 20 minutos, já tem produção agrícola. Por que tem produção agrícola ali? Porque ou o cara planta ou o cara não faz nada com aquela terra. Tá certo? Então, instrumentos, quer dizer, legais você tem que discutir se quer usar ou não. Tem muita gente. E o caminhão de também, subsídio, né? Também, claro. O que uma vaca ganha de dinheiro do governo é uma coisa... Aí tem o lobby, né? Mas enfim, mas que é possível você ordenar o uso do solo, né? Claro que você acerta e erra, né? Mas Tá aí com não, e aí fora, claro, não, a gente pode crescer, né? Pode crescer. Né? Não tem dúvida nenhuma. Tá ótimo. Queriam complementar com mais alguma coisa? Senão, agradecer. Muito obrigado. Espero que a gente multiplique esse tipo de coisa, é isso que o Rio de Janeiro precisa, né? Vocês estão de parabéns, o IET também. Espaços né? de discussão. Nós também, né? Tá?